Oi meninos, vamos terminar a aula sobre SAI hoje, tá? E aí, antes de começar a falar sobre o resto do processo de enfermagem, para nos diagnósticos de enfermagem, eu vou mostrar um pouquinho aqui a vocês como usar a Nanda, tá? Que é o nosso livrinho aqui, ó. Diagnósticos de enfermagem, certo? O que eu mandei para vocês pelo WhatsApp, em PDF, ele é o modelo mais recente. Esse aqui é o modelo 2015, 2017, e o que eu mandei para vocês é mais recente ainda, mas o que muda são poucas coisas entre a editora e outra editora, mas basicamente eles vão ter as mesmas informações, tá certo? Então segura aí. Lá na página 27, vocês vão encontrar esse índice aqui, que é chamado parte 3, e tem diagnósticos de enfermagem Nanda Internacional. E aí vocês vão notar que ele é dividido em domínios, tá? Então aqui, ó, a gente tem o domínio 1, que vai falar sobre os diagnósticos de enfermagem relacionados à promoção à saúde. Aí a gente tem o domínio 2, que vai falar sobre os diagnósticos de enfermagem relacionados à nutrição. E aí tudo relacionado à nutrição, como por exemplo, obesidade, aleitamento materno insuficiente, deglutição prejudicada, ou seja, o paciente não consegue deglutir. Tudo isso vai estar aqui dentro desse domínio 2. A gente vai ter o domínio 3, que é o de eliminação e troca. Então, tudo que é de eliminação e troca na função urinária, na função gastrointestinal, ou seja, constipação, eliminação, tudo isso vai estar aqui no domínio 3. A gente ainda vai ter o domínio 4, que vai falar sobre atividade e repouso, ou seja, se o paciente ele tem algum tipo de problema, de sinal, de sintoma e de necessidade relacionada à atividade e o repouso, vai estar aqui dentro desse quadro, desse domínio. Por exemplo, insônia é um diagnóstico de enfermagem, padrão do sono prejudicado, diagnóstico de enfermagem, privação do sono, diagnóstico de enfermagem. Aí, por acaso, se você quer ver o que significa isso aqui, eu não sei o que é insônia e não sei o que é padrão do sono prejudicado, eu não sei a diferença deles. Aí você vai lá na página, ó, tem aqui na página 201, abre lá na Nanda, página 201. Aqui nessa página ele vai descrever o que é insônia, tá? É um distúrbio da quantidade ou da qualidade do sono que prejudica o funcionamento. E aí ele define, né? Por exemplo, acordar cedo demais pode causar insônia. A alteração da concentração pode ser algo que não está funcionando de forma adequada, certo? A alteração do afeto, do humor, a pessoa está mal-humorada. É a alteração do padrão do sono. Por exemplo, todo dia tem um padrão do sono de dormir de 8 horas da noite e acordar às 5 horas da manhã. Aí, de repente, alterou isso. Provavelmente foi devido a uma insônia. E aí ele fala tudo que pode ocorrer, a causa, né? Vamos dizer assim, que pode ocorrer essa insônia. E aqui a gente vai ter os fatores relacionados. Ou seja, pode ser por um agente farmacológico, ansiedade, cochilos frequentes durante o dia e aí à noite falta o sono, consumo do álcool, depressão, estresse, tudo isso. Já o padrão do sono, ele já traz outra definição. Por exemplo, interrupções limitadas pelo tempo, de quantidade e na qualidade do sono. Ou seja, insônia é você não conseguir ter um sono com quantidade e qualidade adequada. Já o padrão do sono inadequado são essas interrupções que vai perder a quantidade e a qualidade desse sono. Aí, por exemplo, alteração do padrão do sono, despertar não intencional, se assustou, alcançou algum barulho que você acordou, insatisfação com o sono, ou seja, você acha que a qualidade do seu sono não está adequada. E aí, fatores relacionados, interrupção causada pelo parceiro de sono, privacidade insuficiente, sons, que é ruído. Então, essa é a diferença entre eles, tá? Mas aí fica claro, só pelo índice, só pelo que ele fala, ó, privação do sono, você já sabe, né? Quem está privado do sono está acontecendo alguma coisa que a pessoa não está conseguindo ter um tempo adequado de sono. Então, se você tem dúvida, você vai lá, abre o livro e lê o que significa esse diagnóstico de enfermagem. Então, qual é o diagnóstico de enfermagem? Padrão do sono prejudicado. E qual é o domínio, atividade e repouso? Isso aqui é questão de concurso, tá? Eu já vi uma questão de concurso perguntando o domínio tal, qual desses abaixo é diagnóstico de tal domínio? E aí você ia ter que dizer pela característica do domínio
qual desses abaixo seria o diagnóstico que entraria nesse domínio, certo? Não vou botar isso na prova, não se preocupe em relação a isso, é mais a critério de conhecimento de vocês. Vamos ver o resto dos domínios? A gente tinha parado aqui, né, no domínio 4, que é a atividade de repouso. Aí a gente tem o domínio 5, que é de percepção e de cognição, ou seja, uma pessoa que está desorientada, confusa, com conhecimento deficiente, com memória prejudicada, tudo isso faz parte do domínio de percepção e cognição. Lembrando que cada um desses aqui, palavrinha dessas aqui, são diagnósticos de enfermagem, tá, gente? Aí, domínio 6, que é o de autopercepção. Aí a gente tem o diagnóstico de disposição para autoconceito melhorado, desesperança, risco de dignidade humana comprometida, risco de identidade pessoal perturbada. Então, é tudo sobre autoestima, autossatisfação, autopercepção de si mesmo, né? Tudo que está relacionado. E dentro deles, a gente vai ter diagnóstico de risco. Aqui, ó, risco de identidade pessoal é um diagnóstico de risco. A gente vai ter um diagnóstico de promoção à saúde, aqui, ó, disposição para o autoconceito melhorado, ou seja, ele melhorou de alguma coisa. Então, é um diagnóstico de promoção de saúde. E a gente tem um diagnóstico real, que é, por exemplo, desesperança. É um diagnóstico real, certo? Baixa estima crônica é um diagnóstico real, certo? Domínio 7, papéis e relacionamentos. Então, por exemplo, paternidade prejudicada, processo familiar disfuncional, processo familiar interrompido, risco de vínculo prejudicado, conflito do papel da mãe e do pai. Tudo isso também são diagnósticos de enfermagem de papéis e relacionamento. Aí a gente tem o domínio 8, que é o de sexualidade, né? Então, tudo que tem a ver com a parte de sexualidade vai estar dentro desse domínio. Domínio 9, que é o de enfrentamento e tolerância ao estresse. Então, tudo que é falando sobre você enfrentar ou você tolerar o estresse está dentro desse domínio. Por exemplo, ansiedade, estresse, sentimento de impotência, medo, negação, pesar, tudo isso aqui são diagnósticos, tá? Então, a gente tem aqui dentro, lembrando que a gente vai ter diagnósticos de risco de pesar, complicado. A gente vai ter os diagnósticos normais, o real, né? E a gente vai ter o diagnóstico de promoção à saúde aqui, por exemplo, ó, disposição para enfrentamento familiar melhorado. Esse é um diagnóstico de promoção à saúde. Disposição para enfrentamento melhorado é um diagnóstico de promoção à saúde. Vamos para o próximo domínio. 10º domínio, princípio da vida. Então, tudo que fala sobre o princípio da vida, religiosidade, sofrimento espiritual, sofrimento moral, tomada de decisão melhorada, tudo isso está aqui nos princípios da vida. Domínio 11, a gente vai ter segurança e proteção. Então, tudo que é sobre segurança e proteção, por exemplo, infecção, aspiração, risco de choque, risco de lesão, vai estar aqui nesse domínio. E a gente vai ter o domínio 12, que é o penúltimo, que é o de conforto. Então, tudo que é confortável, desconfortável para o paciente vai estar aqui dentro. Por exemplo, dor aguda, dor crônica, náuseas. Todos eles são diagnósticos de enfermagem, tá? E por último, a gente vai ter o domínio 13, que é o crescimento e desenvolvimento. Então, tudo sobre o crescimento e desenvolvimento, que seja um sinal, um sintoma ou necessidade, ele vai estar aqui no domínio 13, certo? Então, lembra que eu até tinha pedido para vocês tirarem as xerox dessa parte aqui para usar na prova. Agora não vai ser necessário, a gente vai fazer, você já tem isso em PDF, vocês podem fazer a prova com esse PDF que vocês têm em casa, tá? Basicamente é isso que eu ia falar sobre os diagnósticos de enfermagem. E aí, por exemplo, a gente tem aqui... Vamos brincar um pouquinho. A gente tem um diagnóstico de pneumonia. Então, quais são os sinais e sintomas? Esse é o diagnóstico médico, tá? É uma doença, a pneumonia. Então, o diagnóstico médico de pneumonia. Quais são os sinais e sintomas que uma pneumonia pode causar a um paciente? Então, a gente tem febre, a gente tem dispneia, a gente tem taquipneia, a gente tem ansiedade, a gente fica estressado, não dorme direito. Então, são várias coisas que um paciente com pneumonia pode ter. E aí, esses termos
Esses sinais e sintomas que eu descrevi para vocês são diagnósticos de enfermagem, mas aí tem que estar na palavra exatamente como está a Nanda. Não pode só botar, por exemplo, dor no peito. Não. Qual é o termo certo do diagnóstico? Dor aguda, certo? Ou, por exemplo, dispneia. Dispneia é um termo técnico para dizer que a pessoa está respirando com esforço. Então, a gente teria que usar o termo certo, que é troca gasosa prejudicada, certo? Isso aí seria um diagnóstico de enfermagem, certo? Ou ventilação espontânea ineficaz, é um diagnóstico de enfermagem para dispneia, certo? Então, a gente precisa saber exatamente como é o termo de acordo com a Nanda. Por isso que vocês têm que estar bem próximo aí da Nanda, certo? E aí, por exemplo, febre, eu já falei para vocês até em sala desse exemplo. A febre, o termo correto para ela é hipertermia, tá? Então, se você quer falar sobre a febre, você não pode usar esse termo. Se você quer afirmar que é um diagnóstico de enfermagem, o termo correto seria hipertermia, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Vou passar uma tarefinha também parecida com essa, para vocês me darem 2 diagnósticos de enfermagem, tá bom? Beijo, gente, até a próxima aula.